Olá, meus alunos e alunas dos segundos anos. Eu venho aqui apresentar umas questões a mais para ajudar a entender o tópico do espelho ou espelhos esféricos. Aqui consta algumas atividades dedicadas especialmente ao espelho côncavo e uma questãozinha, um item acerca do espelho convexo. Após isso, vamos à atividade de hoje que não tivemos tempo de realizar, sobre a equação gaussiana do espelho esférico. Então, vamos a essa primeira atividade. Um objeto linear AB é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico, côncavo de centro de curvatura C, foco principal F e vértice V. Associe as colunas. Bem, as colunas nós temos a posição do objeto e as características da imagem por ele produzida. Item B, represente esquematicamente o espelho, o objeto e a imagem conjugada, para cada posição do objeto descrito no item anterior. Nesses esquemas, mostre os raios utilizados. Meu propósito é fazer primeiro o item B, inverter a ordem, para que ao conjugarmos a imagem por meio dos raios notáveis, possamos identificar a posição das colunas que nós temos no item A. Então, vamos começar com um objeto. O objeto que ele comenta está entre o foco, aqui ó, tá bom? E o vértice do espelho. Como já foi mencionado, para fazermos a conjugação da imagem, é necessário escolher dois raios notáveis, quaisquer deles. E a partir dos raios refletidos, aonde os raios refletidos se encontrarem, ou a propagação dos raios, a extensão do raio refletido dentro do espelho, a partir do encontro desses raios ou de suas extensões, dos raios tidos refletidos, o ponto de encontro é onde vamos produzir a imagem. Então, primeiro passo, escolher o primeiro raio notável. Podemos escolher qualquer um dos quatro, mas primeiro vamos escolher o paralelo, ao eixo principal, que vou tentar desenhar aqui. Muito bem, ó. Aqui o raio paralelo ao eixo principal. Esse é o nosso raio incidente. Ele vai ser refletido após a interação com o espelho esférico. Muito bem. O raio, ao ser incidente e paralelo ao eixo principal, ele necessariamente precisa passar pelo foco. Essa é a regra, né? Só que tem uma pequena observação, crianças, que é a seguinte: esse é o raio refletido, é o primeiro raio que nós escolhemos. Como é que você se pergunta, como é que esse raio ele vai passar pelo objeto? Se o objeto é transparente, nem precisa conjugar a imagem. Então, nesse caso, o que vamos fazer não é pegar a posição onde os raios refletidos eles vão se encontrar, mas aonde a extensão desse raio refletido dentro do espelho
vão se encontrar. Então eu vou fazer uma extensão aqui, ó, chamar dessa maneira, dentro do espelho desse raio que foi refletido, já que de fato o raio não vai atingir o foco, porque o próprio objeto que está aqui vai impedir. Agora vamos escolher um segundo raio notável. Qual a cor vocês preferem? Esse roxo, né? Muito bem. Podemos escolher o raio que atinge exatamente o vértice. Pronto, vamos ter aqui o raio incidente, que ele, ó, atinge quem? Atinge o vértice. E ao atingir o vértice, é como se haver uma reflexão simétrica em relação ao próprio eixo principal. Ou seja, o raio refletido, ele vai se comportar dessa maneira, simétrico em relação ao raio incidente, como tendo esse eixo de simetria, o eixo principal. Mas como nós sabemos que os raios refletidos não vão se encontrar, na parte real do espelho, o que podemos fazer é pegar as propagações dos raios refletidos, né, a sua extensão dentro do próprio espelho, ou seja, na parte virtual. Então eu vou fazer essa extensão desse raio refletido, e aonde essas extensões se encontrarem é que haverá a formação da imagem. Então nesse pontinho aqui, a extensão dos raios, né, refletidos vão se encontrar. Então você vai ter o que, ó? A formação da imagem. É uma imagem, ó, que é uma imagem maior que o objeto. Ela é virtual e é direta, né? Direita, ou seja, não é invertida, é direita. Já podemos observar que para o item A, item 1, né? O item 1 da posição do objeto entre F e V, a característica da imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. É 3. 1, 3. Mais uma perninha para formar 3, ou pernona. Ok, agora vamos aqui para o próximo caso, que o objeto, essa setinha vermelha, está entre o centro de curvatura e o foco. Muito bem. Vamos escolher dois raios notáveis. Novamente eu escolho o raio incidente paralelo ao eixo principal. Poderia escolher qualquer um dos quatro, mas prefiro esse. Aqui, ó, o raio incidente, o primeiro raio incidente é paralelo ao eixo principal. Muito bem. Agora, o que vai acontecer com esse raio quando ele for refletido? Bem, professor, quando o raio incidente é paralelo ao eixo principal, ao ser refletido, ele passa pelo foco. Exatamente. Aqui, ó. Muito bem. Aqui está. Mas para definir a imagem, eu preciso de dois raios notáveis, pelo menos. Podemos escolher o raio que incidente, aqui o incidente, e aqui o refletido. O raio notável incidente que vai passar pelo foco. Podemos sim, com certeza. Variar um pouco, né? Aqui é o raio notável que
incidente vai passar pelo foco. Passou pelo foco. Agora, criançada, o que acontece com o raio incidente que passa pelo foco quando ele é refletido? Professor, quando ele é refletido, ele volta paralelo ao eixo principal. É o contrário do caso anterior. Isso mesmo. Então esse raio azulzinho aí que vocês estão vendo, quando ele voltar, ele vai voltar o quê? Ó? Paralelo ao eixo principal. Opa, muito bem. Bem aqui. Aqui é o ponto de encontro. E nesse ponto de encontro dos raios refletidos é que vai ser conjugado a imagem. Que é a imagem, ó, do nosso objeto. É uma imagem o quê? É uma imagem invertida, real e ampliada, porque ela é maior que o objeto. Vamos ver qual é que se encaixa aqui. Real, invertida e maior que o objeto. 1. Então, o 2 aqui corresponde ao 1 em algarismo romano. E quando se coloca além de C? Bem, eu vou explicar o que é além do C. O além do C, que é o centro de curvatura, é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Ele não chegou no centro de curvatura e nem ultrapassou. Tá? Então é essa situação aqui. Quando ele diz além do C, é essa situação linda aqui que nós temos. Ó. Além do C. Nem está entre C e F, nem entre F e V. Está além, ou seja, nessa posição. Pois bem, professor, vamos ver como é que é conjugado essa imagem. Quais raios que nós podemos escolher? Ora, podemos escolher qualquer um daqueles raios notáveis. Por exemplo, vamos escolher o raio que passa pelo próprio centro de curvatura. Podemos? Podemos, e vamos fazer. Ó. Aqui, ó, o raio que passa pelo centro de curvatura. Eita, professor, e o que acontece quando o raio incidente I ele passa pelo centro de curvatura? Ele é refletido pelo mesmo caminho, ou seja, quando ele passa pelo centro de curvatura, o raio está torto, eu sei. Ele volta pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória. Vamos ver aqui uma corzinha amarelo, esse amarelo aqui. Então ele vai voltar pelo mesmo caminho. Eita, muito bem. Esse é o nosso raio o quê? Raio refletido. Bem, nós escolhemos aqui 2, né? Tem que escolher 2 raios notáveis. Eu vou escolher o que comumente eu escolho, que é o nosso raio que é incidente e paralelo ao eixo principal. Que ele, ó. Opa, não fique muito torto. Ok. Agora, professor, quando um raio é paralelo ao eixo principal é incidente, quando ele reflete, ele vai passar obrigatoriamente por onde? Pelo foco. Aqui, ó. Ó, foco, muito bem. E onde esses 2 raios refletidos se encontrarem, será exatamente onde nossa linda imagem desse objeto será conjugado. Então, bem aqui, ó. Aqui, muito bem. Então, essa é a nossa imagem. Uma imagem real, tá? É menor que o objeto e, além disso, ela é invertida, né? Menor, invertida e real. Vamos ver aqui qual é. Então, além do C, ela é real, invertida e menor que o objeto. Então, aqui no 3, eu coloco 2
em algarismo romano. Está aí. E nós utilizamos os raios notáveis, né? Bem, agora eu vou fazer uma questão bem semelhante à que está proposta para vocês, o que foi proposta na semana passada, que é para obter graficamente a imagem do ponto objeto P, colocado diante de um espelho esférico que obedece às condições de Gauss. A seguir, verifica se a imagem obtida é real ou virtual. Para um ponto, é a mesma situação de um objeto extenso. Você usa um daqueles 4 raios notáveis. Vou escolher aqui uma cor maravilhosa. Branco não vai dar certo, esse roxo. Muito bem. Então eu vou escolher primeiro o quê? O raio que incide paralelo ao eixo principal. Tá aqui ele, maravilha. Vai. Muito bem. Esse é o nosso raio incidente. Esse raio incidente, ele refletido, ele obrigatoriamente vai passar por onde? Professor, pelo foco. Exatamente, garoto e garota. Você que respondeu mentalmente está correto. E ó, refletido passa pelo foco. Muito bem, refletido. Agora, para produzirmos, sabermos aonde vai ser a produção dessa imagem, precisamos de um outro raio notável, qualquer um. Professor, deixe-me ver, professor. Pode ser o raio incidente que passa pelo foco? Pode sim, com certeza. Vamos escolher uma outra cor. Um verde. Pronto. Então, esse raio incidente ele vai passar pelo foco. Aqui ele, ó. Muito bem. Passa pelo foco. Agora, o que vai acontecer com esse raio que passa pelo foco? Ele vai ser refletido e vai seguir, voltar paralelo ao eixo principal, assim. Muito bem. Pronto. Ok. No que nós vamos ter aqui? Vamos ter o ponto de encontro, onde essa imagem vai ser conjugada. Isso. Só que ficou um pouco desproporcional. Mas seria aqui, o ponto de encontro seria um pouquinho aqui à esquerda do centro de curvatura. Ok? Muito bem. Então vamos dizer que ele ficou bem aqui, né? Ou seja, é uma imagem do ponto um pouco mais alta, né? Real, e invertida. Professor, como é que ela é invertida? Ora, o ponto não está aqui embaixo. A imagem conjugada foi ser conjugada aonde? Lá em cima, em relação ao eixo principal. Ok? Tá bem? Professor, e se o ponto ele tivesse como na questão bem por aqui? Aí você faria a mesma coisa. Você escolheria 2 raios notáveis e projetaria a imagem, tá? Posso tentar aqui rapidamente. Pronto. Primeiro raio que vem paralelo ao eixo principal. Nosso ponto é esse pontinho amarelo P aqui, como você tem na questão, ó. Pronto. Aí ele reflete, ele vai ter que passar obrigatoriamente por onde? Pelo foco, não é isso? Isso, professor. Muito bem. Muito bem. Aqui o nosso raio refletido. Agora eu vou fazer a extensão desse raio refletido dentro do espelho, tá bom? Porque eu sei que espelho côncavo
quando o ponto, o objeto está entre o foco e o vértice, ele é conjugado dentro do espelho, ele é virtual. Agora eu escolhi uma outra cor para o segundo raio, vermelho, muito bem. Vai ser o raio que vai atingir o vértice. Aqui, ó, o raio, ó, atinge o vértice e é refletido. Então ele vai ser, ó, reflete, simétrico em relação ao eixo principal. O que eu vou fazer? Vou fazer a extensão desse raio dentro do espelho. As extensões dentro do espelho desses raios refletidos é que vão afirmar aonde a imagem vai ser conjugada. Então é bem aqui, ó, a imagem. Se o ponto estivesse aqui, nesse pontinho amarelo, tá bom? Pronto. Agora antes de prosseguir, vocês entenderam que eu trabalhei com dois pontos aqui, tá? O pontinho aqui, né? Esse aqui em preto, original, e o pontinho amarelo. Eu coloquei duas situações diferentes para ajudar a compreender melhor. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um pontinho P que está diante de um espelho que convexo. É a mesma metodologia, escolher dois raios notáveis. Vamos escolher aqui primeiro o que? É o raio que fica paralelo, professor, ao eixo principal. Eu adoro esse raio. Aqui, ó, tá aqui ele, ó. Pronto. O raio incidente paralelo ao eixo principal. Quando ele reflete de tal maneira, ó, que a sua extensão dentro do espelho vai atingir o que? Que é o raio refletido. Esse raio refletido, eu vou fazer uma extensão dele dentro do espelho. E essa extensão obrigatoriamente vai passar pelo foco. Muito bem. Agora podemos escolher um outro raio, professor? Podemos e devemos, né? Podemos escolher o raio que pode passar pelo vértice. Pronto, esse ponto de novo. Melhor, esse raio de novo. Tá aqui ele, ó. Passa pelo ponto. Atinge o vértice. Muito bem, esse é o raio incidente. E há uma simetria em relação ao eixo principal, né? O raio é refletido. Tá aqui o raio refletido. Mas não é o raio refletido que eu vou usar, porque a projeção da imagem, ou melhor, a sua conjugação vai ser dentro do espelho. Então ela vai ser o que? A extensão do raio refletido. Aqui, ó. Que ela, onde eles se encontrarem, é onde haverá a conjugação da imagem. Então a imagem é o que? É virtual, beleza? É invertida, sim. E tem uma dimensão menor em termos da distância em relação ao eixo principal. Ó, então pronto. Essa é a minha revisão em relação aos espelhos.